Descubra o incrível milagre de como Deus restaura os esquecidos. Uma jornada de fé e redenção. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, foi levado ao exílio em Babilônia junto com muitos de seu povo. O pesar pela terra prometida pesava como uma nuvem escura sobre os corações de Israel, longe do templo que um dia abrigara a presença palpável de Deus. Em meio àquelas terras estranhas, Ezequiel buscava consolo em oração, clamando pela restauração e pela realização da promessa divina. Sua missão como profeta tornava-se cada vez mais angustiante, como um fardo difícil de suportar. Certa manhã, enquanto a tristeza engolfava sua alma, um toque sobrenatural o afastou da dura realidade do exílio. Ezequiel sentiu uma transformação em sua visão, e não mais estava entre os babilônios, mas em um vasto vale, coberto por ossos secos. Aqueles ossos, outrora parte de guerreiros valentes e de famílias que choravam sob o sol da terra prometida, agora era um lamento silencioso, uma representação do desespero que invadia seu povo. O vale ressoava com a dor da separação, simbolizando a degradação de uma nação esquecida e perdida. Enquanto contemplava a desolação ao seu redor, a voz do Senhor ressoou em seu coração. Filho do homem, poderão esses ossos viver? A pergunta cortou o ar como um raio, trazendo à tona a incomensurável dúvida. Ezequiel sentiu o peso da pergunta. Como poderia crer que ossos sem vida, esquecidos e já em decomposição, pudessem ressurgir? Com um espírito humilde e consciente da soberania do Senhor, ele respondeu: Só tu sabes, Senhor. Com a voz divina pulsando em sua mente, Ezequiel foi instruído a profetizar aos ossos secos. A cada palavra que pronunciava, um ruído estrondoso ecoou no vale, como se a terra inteira estivesse respondendo ao chamado de Deus. Ossos se movimentaram pela força da palavra profética, se unindo uns aos outros, formando um quadro incrível de transformação. Tendões e carne cresceram sobre eles, e a pele os envolveu, mas a vitalidade ainda faltava. Ezequiel, agora imperativo em seu chamado, voltou-se para o céu e clamou, conforme o Senhor havia ordenado. O sopro divino atravessou o vale, trazendo vida onde antes havia morte. E diante de seus olhos, uma multidão de criaturas vivas ergueu-se, não apenas repletas de carne, mas cheias de um novo espírito. Um exército unprecedented emergia das sombras da morte, prontos para uma nova esperança. Enquanto Ezequiel observava essa obra milagrosa, um sentimento de esperança começou a reinar em seu coração. Cada passo daquela ressurreição não simbolizava apenas a vida física, mas a restauração espiritual de Israel e a reafirmação da aliança eterna entre Deus e seu povo. Porém, a dúvida não deixou seu coração. Como o povo, revitalizado e energizado, responderia ao chamado divino? Estariam preparados para se voltar para o Senhor após tanto tempo em cativeiro, tão afastados de sua verdadeira identidade? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ezequiel olhou para aquela vasta multidão animada diante dele, ansioso por revelações sobre o passo que Deus desejava dar a seguir. As perguntas ainda fervilhavam em sua mente, e naquele momento ele percebeu que seu chamado apenas começava.
O que significaria para este povo aceitar a vida nova dada por Deus? A jornada de fé e redenção estava apenas começando, e o plano divino aguardava desvelar-se em toda a sua plenitude. Ezequiel, diante do exército reanimado, sentiu um peso de responsabilidade penetrar em seu coração. As visões que uma vez trouxeram angústia, agora se tornaram um eco de esperança. Ele sabia que falava a um povo que, apesar de revigorado em corpo, ainda lutava contra as sombras da dúvida e da descrença. O Senhor precisava que ele fosse um porta-voz, não apenas de ressurreição física, mas de renovação espiritual. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Ezequiel falou com firmeza, sua voz ecoando pelo vale, enquanto os novos habitantes de carne e osso olhavam expectantes, como se desse vida não apenas ao corpo, mas também à alma perdida entre ruínas e memórias de um passado glorioso. Ouvindo essa mensagem, um murmúrio se espalhou pela multidão. O que é isso? Estaremos prontos para ouvir e obedecer. A promessa de restauração vem com responsabilidade. Em seus olhares, Ezequiel reconheceu uma mistura de esperança e medo. A luta para aceitar a nova identidade em Deus demoraria, e ele sabia que o caminho que tinham pela frente não seria fácil. O Senhor, em um ato de compaixão e amor, havia ido ao encontro de seu povo, mas o que significava isso para aqueles que estavam acostumados a viver na incerteza? Ezequiel percebeu que a mensagem precisava ser mais clara. Senhor, como posso guiá-los em sua totalidade? Mais uma vez, a voz de Deus ressoou em seu espírito. Profetiza e dize-lhes: ó, povo meu, eu abri as vossas sepulcras e vos farei sair delas. Eu vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulcras e vos fazer sair delas. Enquanto proferia tais palavras, o vale tornou-se um campo de batalha espiritual. Ele percebeu que não estava apenas dando instruções, mas invocando um coautor do movimento de Deus. A transformação não seria completa sem que cada um ali entendesse a urgência de restaurar a aliança com o Altíssimo. Com lágrimas de emoção, Ezequiel começou a caminhar entre os recém-transmitidos. Vocês foram levantados para um propósito, não somente para respirar, mas para viver em plena obediência. Levante-se e clame ao Senhor. Voltem-se para Ele com todo o seu coração, pois é a Ele que pertence o nosso futuro e não aos ídolos que o cercaram neste exílio. A resposta do povo foi um reflexo de sua luta interna. Algumas vozes começaram a se elevar, misturando gritos de alegria com lamentos pelo passado. Uma onda de sinceridade percorreu a multidão à medida que, de fato, muitos se levantaram ali para buscar ao Senhor. Era um renascimento espiritual, um desejo profundo de reconciliação. A presença de Deus estava novamente entre seu povo, e a esperança começava a fluir como águas abundantes em um deserto. Contudo, no teatro de sua revelação, Ezequiel sentiu a sutil presença da dúvida pairando sobre algumas almas. Poderão realmente mudar? Serão capazes de deixar para trás as correntes que os amarraram por tantos anos? A batalha do passado e o peso da tradição pesavam nas consciências, como sombras tentando sufocar a luz da nova vida. E ao fundo do vale, o eco arremessado da pergunta de Deus reverberou novamente em sua mente. Como este povo reagirá à minha promessa? Esse dilema pesava ainda mais em seu espírito. Algo grande estava em movimento. Um inexorável plano divino estava sendo revelado. Filho do homem, quando virão a mim com todo o coração? As palavras de Deus surgiram em sua mente como um raio de compaixão, e Ezequiel sabia que a jornada estava longe de terminar. O que estava a caminho era maior do que a mera restauração física. Tratava-se da salvação de uma nação inteira, uma promessa que se ramificava até as gerações futuras.
Assim, o profeta, em meio à vida e revitalização, foi levado a clamar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa verdade ressoava em seu ser, enquanto a aliança e a transformação de Israel estavam em jogo. Mas qual seria o próximo passo do Senhor? As murmurações da multidão esmoreceriam ou inflamariam a autoridade de Deus em sua jornada? Havia uma nova fase à sua espera, e Ezequiel sentia o peso do pêndulo divino se movendo. No horizonte espiritual, algo ainda não revelado permanecia no plano soberano de Deus, aguardando ser desvelado. Ezequiel permaneceu em pé, o olhar fixo no povo que agora lutava para se reerguer, não apenas de suas sepulturas, mas de seus corações angustiados e empoeirados pelo desespero. As vozes de muitos clamavam, gritavam, e se atreviam a perguntar ao Deus que havia falado através dele: pode o Senhor nos restaurar de verdade? Esta nova vida que nos oferece é real? O desafio pairava no ar, como um convite divino à transformação. Eu sou o Senhor, Ezequiel declarou, sentindo a presença do Altíssimo fluir através dele. Vocês que têm andado em trevas, vereis uma grande luz. O Senhor está aqui, pronto para mudar o seu destino. Ele vos trará de volta, não apenas a terra, mas a relação viva com Ele. Assim diz o Senhor: eu darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Ezequiel 36, 26. As palavras do profeta mexeram com algo profundo dentro daquelas almas reanimadas, cujo desejo de retorno era acentuado pela adoração que começava a brotar. Contudo, havia aqueles que hesitavam. O sussurro da dúvida ainda ressoava em seus corações. Não somos dignos desse amor renovador. O que fizemos foi escandaloso aos olhos do Senhor. Como poderíamos esperar por seu favor? Foi nesse momento que Ezequiel se lembrou das promessas eternas que Deus dera a Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não temas, ó povo meu, porque eu sou fiel e não me esquecerei da aliança que fiz com vocês. Embora tenham pecado e se afastado, ainda assim sou o Deus que salva. Haverá uma nova aliança e um caminho para a redenção. Ezequiel falava com fervor, sua voz se erguendo como uma onda de encorajamento. A multidão começava a se agitar, os rostos se voltando para o céu, como se esperassem a chuva que chega após a seca. Ele é fiel, clamavam alguns, enquanto outros percebiam a esperança começando a tomar forma. Porém, uma preocupação ainda pairava sobre o coração do profeta. Ele sabia que a restauração prometida não se concretizaria sem uma resposta genuína do povo. As palavras do Senhor haviam sido claras, mas sua aplicação exigia mais do que palavras. Demandava ação e decisão. O que significará isso para vocês? Estar dispostos a se voltar de seus ídolos? Isso é um verdadeiro quebrantamento. Ouvindo essas questões, os exércitos da sua própria carne, reanimados, olhavam uns para os outros, refletindo sobre seus passados e as escolhas que os trouxeram até aquele dia. O Espírito Santo, que começara a soprar entre eles, suscitou uma convicção coletiva, e um clamor emergiu: estamos prontos, que o nosso coração seja moldado segundo a sua vontade. E assim, Ezequiel percebeu que a transformação já estava em andamento. A mudança era lenta, mas palpável. Um renascimento se manifestava não apenas nas palavras, mas nos corações que se abriam diante do chamado divino. Contudo, a batalha ainda não acabara. O retorno à verdadeira adoração e obediência era apenas o começo. Seriam capazes de permanecer fiéis em tempos de prova? Deus, em sua soberania, já havia preparado o próximo passo do plano. Filho do homem. Uma nova palavra ecoou em Ezequiel. Este povo será uma luz entre as nações. As vibrações de seus corações serão ouvidas. Prepare-se, pois o que se segue envolverá uma grande prova de fidelidade e fé.
este renascimento é apenas a introdução de uma obra muito maior. Com emoção renovada, Ezequiel sentiu o peso da responsabilidade aumentar. O Senhor não apenas restauraria o povo, mas os usaria como porta-vozes de uma nova era de liberdade e de testemunho. Apenas creiam, exclamou ele, com o espírito penetrado de urgência. O Senhor fará maravilhas, mas até onde vocês estarão dispostos a ir? A verdadeira redenção está nas suas mãos, em sua entrega. E à medida que a multidão começava a compreender a magnitude do que Deus estava chamando-os a ser, um arrepio percorreu o vale. A promessa de um propósito maior pairava no ar, e o caminho se estendia à frente deles, imbuído de incertezas, mas também de possibilitações. Assim, Ezequiel esperava, sabendo que o Senhor preparava uma nova revelação. O plano de Deus não apenas se desenrolava, mas clamava por um envolvimento ativo de sua parte. Qual seria a resposta do povo do Senhor no próximo capítulo de sua história? O que mais Deus estava prestes a revelar? As respostas aguardavam por eles e a jornada apenas começava. O vento soprou suavemente, levando consigo as vozes da multidão, enquanto Ezequiel refletia sobre o peso da mensagem que lhe fora confiada. A noite se aproximava, e com ela, uma expectativa palpável pairava no ar. Sob a penumbra do horizonte, uma nova revelação arriscava romper o véu da dúvida, que ainda envolvia alguns corações. Filhos de Israel, Ezequiel começou, a voz firme e cheia de autoridade. O Senhor nos chama não apenas para uma transformação pessoal, mas para um movimento de renovação que atravessará gerações. Ele olhou nos olhos da multidão, sentindo cada alma que anseia por esperança, e sua fé ardia como a chama de uma tocha. Então o Senhor falou ao seu espírito: prepare um altar, pois a adoração é o primeiro passo para a eternidade. O profeta, obediente à voz divina, dirigiu-se ao povo e lhes disse: ergam um altar, onde não apenas faremos ofertas, mas onde cada um de vocês trará seu coração, pois será o coração contrito que abrirá as comportas da bênção. A multidão, agora unida pelo mesmo propósito, começou a trabalhar. Homens e mulheres, jovens e velhos, ajuntavam pedras, construindo um altar com as próprias mãos. E enquanto o sol se punha, a luz da esperança se acendia nos rostos e nos rostos de cada um. Ezequiel permaneceu em silêncio por um momento, contemplando a cena que se desenrolava à sua frente, um testemunho do poder de Deus em ação. À medida que o altar ganhava forma, Ezequiel invocou o Senhor em oração. Ó Deus de nossos pais, escuta o clamor do teu povo, que vem a ti quebrantado. Traz a tua presença e renova a nossa aliança. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma brisa leve e santificada percorreu o lugar, como se o próprio céu estivesse respondendo ao apelo. E instantaneamente, um fenômeno surpreendente teve lugar. Uma luz brilhante iluminou o altar, refletindo em todos os rostos que se admiravam. As vozes dos que estavam reunidos em adoração começaram a elevar-se em harmonias, criando um cântico que ressoava com os ecos dos dias de glória passada. Ezequiel, atônito e em reverência, pôs-se de joelhos. O Senhor está aqui. Ele visitou o seu povo e ouviu o seu clamor. Gritou ele ao povo, a voz transbordando um novo fervor. Preparem-se, pois o Senhor se manifestará em nosso meio. As lágrimas começaram a escorregar pelos rostos, um sinal de que o quebrantamento, por fim, havia chegado. Muitos começaram a confessar seus pecados, um após o outro, enquanto outros se reuniam em círculos de oração, intercedendo uns pelos outros e deixando o Espírito Santo fluir entre eles. Mas nesse momento em que a presença de Deus estava tangivelmente entre eles, a inquietação também ressurgiu entre aqueles que ainda mantinham reservas, e uma voz familiar, um dos cativos de espírito, levantou-se. Ezequiel,
E se o Senhor não nos aceitar? Se nossas ações forem em vão? A dúvida ressoou como um eco nos corações que lutavam contra o medo. Com serenidade e certeza, Ezequiel respondeu: Assim diz o Senhor, não se lembrarão mais das coisas passadas, nem considerarão mais as antigas. Eis que faço novas todas as coisas. Isaías 43, 18, 19. Ele não sabia que, enquanto falava, um novo plano de Deus começava a se desenrolar, e a resposta raiz da dúvida estava iminente. O altar, agora iluminado pela luz que emanava do céu, seria mais do que um símbolo, seria um testemunho das transformações que Deus estava prestes a realizar. Ezequiel, sentindo uma nova unção, percebeu que a restauração daqueles corações eram apenas o princípio de uma jornada maior. Quando a multidão se uniu em um poderoso clamor de adoração, Ezequiel virou-se novamente para o Senhor, seu espírito ansioso para descobrir mais daquilo que Deus pretendia revelar. No horizonte, uma sombra profética se formava, uma nuvem de testemunho iminente que geraria novas esperanças e respostas. O que virá depois? Ele questionou. O silêncio divino, carregado de expectativa, parecia aguardar a resposta de seu povo. Afinal, só o tempo diria qual era o plano soberano de Deus para aquelas almas redimidas. À medida que a adoração ecoava em harmonia ao redor do altar, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e promessas não ditas. Ezequiel, ainda de joelhos, sentiu seu espírito ser elevado, e um fogo ardente começou a queimar dentro dele. O clamor da multidão, pulsante e vibrante, tornava-se cada vez mais intenso, e ao mesmo tempo, um anseio profundo e inexplicável surgia em seu coração. Então, como se o próprio céu estivesse escutando, uma voz poderosa irrompeu da luz que cercava o altar. Ezequiel, meu servo, o que é que vê? O que é que ouve? O profeta ergueu a cabeça, e seu coração, agora pulsante de expectativa, respondeu: Ó Senhor, vejo teu povo reunido em adorá-lo, clamando pela tua misericórdia e pela restauração. Seus olhos estavam arregalados, enquanto a luz se tornava mais brilhante, envolvendo todos em um calor sobrenatural. Ele podia sentir a intensidade do amor de Deus permeando toda a atmosfera. Ainda há aqueles entre eles com corações feridos e almas perdidas, Ezequiel. Você é chamado a ser instrumento de cura. A voz continuou, ecoando poderosamente nas profundezas de seu ser. Ezequiel não pôde evitar um calafrio de reverência. Era uma missão sagrada. Os murmúrios da multidão diminuíram, e em um silêncio eletrificante, muitos começaram a olhar para Ezequiel, aguardando as palavras que ainda não tinham sido pronunciadas. O profeta se levantou, a luz ainda refletindo nas suas vestes como um simbolismo da glória de Deus. Assim diz o Senhor: eu trarei de volta os perdidos, e os que haviam sido esquecidos serão restaurados. Estabelecerei um novo pacto, onde escreverei a minha lei em seus corações. Jeremias 31, 33. As palavras ecoaram com uma nova autoridade, e Ezequiel sentiu a mudança instantânea no ambiente. Havia um movimento no coração da multidão, cada um começando a sentir a esperança mais uma vez. Em meio ao clamor e lágrimas, alguns dos que estavam presentes começaram a se levantar, sentindo o reconhecimento de que não eram rejeitados, mas escolhidos. Rosa, uma mulher de cabelos grisalhos e pele marcada por preocupações, levantou a mão exclamando: Senhor, eu sou uma dessas esquecidas, restaura-me, por favor. Sua voz chegou como um apelo, e outros logo a seguiram, cada um levando consigo sua própria carga. Ezequiel, tocado pela vulnerabilidade do momento, respondeu: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. João 7,38.
Com essas palavras, a luz que emanava do altar como que intensificava, criando um ambiente quase celestial. O próprio espaço parecia vibrar com a presença divina. Entre os gritos de alegria, Ezequiel percebeu que a maioria dos olhares se voltavam agora para ele, à espera de mais. Este é apenas o início, ele exclamou. Deus está fazendo novas todas as coisas. E nós não devemos perder a esperança, pois o Senhor está ativamente restaurando cada um de nós neste momento. Mas então, em um instante inesperado, uma sombra se projetou sobre a multidão, interrompendo a alegria coletiva. Um mensageiro, próximo e enlutado, chegou correndo, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. Ezequiel! Em Betel, as fortalezas dos ídolos caíram, mas há ainda muitos que não se renderam. O Senhor está nos chamando para levar a luz a eles também. Ezequiel parou, sentindo o ritmo acelerado em seu coração. As palavras do mensageiro ecoaram em sua mente e, ao voltá-las em oração, ele percebeu que a grande renovação não se limitava àquele momento, mas que Deus estava convocando seu povo para uma jornada ainda maior. Preparem-se, pois não apenas seremos restaurados, mas também seremos enviados, proclamou Ezequiel, sua voz ressoando em firmeza e determinação. O futuro estava se desdobrando diante dele, e cada indivíduo presente sentiu a chamada divina. Com uma exortação firme, ele concluiu: o que virá em seguida é grande. Assim diz o Senhor: eu levarei meu povo a um novo caminho, para que as promessas que fiz possam ser cumpridas em plenitude. E as trevas não prevalecerão contra a luz que levaremos. E naquele momento, o espírito de expectativa se renovou. Ezequiel sabia que a resposta de Deus estava em movimento e as próximas etapas desse plano soberano começavam a se formar. O que a promessa de Deus revelaria a seguir? Somente o tempo e a coragem do povo poderiam responder. Ezequiel, energizado pela palavra poderosa que acabara de pronunciar, sentiu a responsabilidade de sua missão se aprofundar. Naquele momento, a luz que o cercava parecia transbordar de expectativa e propósito. A multidão, um mar de rostos ansiosos e esperançosos, aguardava pelas instruções do Senhor. Havia uma nova determinação preenchendo o ar, como se cada respiração fosse um passo mais próximo da restauração. Avancemos, disse Ezequiel. Para onde os perdidos estão? O Senhor nos enviará a cada canto da terra que clama por sua verdade. A multidão começou a murmurar em concordância, os rostos iluminados pela expectativa de um novo início. Confiantes, um a um, começaram a dar passos à frente, prontos para serem instrumentos de Deus. Enquanto isso, no horizonte, uma tempestade se formava. Nuvens escuras se acumulavam, ameaçando um confronto entre a luz que havia se manifestado no altar e as trevas que rondavam os confins da terra. Ezequiel, percebendo isso, voltou-se para o povo e disse: se levantará um grande clamor, e muitos se oporão ao nosso caminho. Mas não temam, pois nosso Deus é a nossa fortaleza. Ele não nos abandonará, pois as portas que ele abre ninguém poderá fechar, e onde o Senhor nos enviar, sua proteção estará conosco. Isaías 41:10. As faces de seus ouvintes mostraram um misto de medo e coragem, enquanto Ezequiel levantava sua voz em adoração, pedindo a Deus que fortalecesse seus corações e os preparasse para o que estava por vir. Então, como uma resposta direta ao clamor do profeta, um relâmpago iluminou o céu, seguido por um estrondo de trovão que ressoou como um eco divino, preenchendo a todos com reverência. Vejam! Ele exclamou, apontando para as nuvens. Isso é um sinal! Assim como o Senhor se manifestou ao povo no Monte Sinai, ele novamente está se movendo. O temor se transformou em determinação, e a multidão, agora unida por um propósito comum, começou a marchar. As vozes se elevaram em adoração,
formando um único coro que parecia desafiar a própria tempestade. Durante a jornada, à medida que se afastavam, um sentimento profundo de intercessão tomou conta de Ezequiel. Ele sabia que muitos ainda enfrentavam a opressão de ídolos e práticas corrompidas que cercavam a cidade de Betel e além. Então, prostrou-se em oração, implorando ao Senhor por aqueles cujos corações estavam endurecidos e cegos. Ó Senhor, derrama tua compaixão sobre aqueles que se desviaram, de modo que a luz da tua verdade resplandeça sobre as trevas da ignorância. Como resposta, uma visão começou a se formar diante de seus olhos. Ele viu figuras sombrias lutando contra correntes invisíveis, escuridão cobrindo seus rostos. Mas logo uma luz incisiva começou a penetrar, e uma voz suave e firme soou em seu coração. Ezequiel, você será meu porta-voz. Levante-se e diga-lhes, a luz já resplandeceu para os que habitam em trevas. Isaías 9:2. Com essa visão, Ezequiel levantou-se, transbordando de fé e determinação. À frente enfrentemos as trevas, porque assim diz o Senhor, com um grito de júbilo entregarei aos que não conhecem a redenção o convite para voltarem para mim. A multidão, agora galvanizada pela revelação, seguiu Ezequiel com coragem. Porém, enquanto avançavam, uma presença hostil começou a ser sentida. A tempestade não era apenas meteorológica. Havia uma resistência espiritual que se manifestava como um opressivo silêncio às suas costas. Ezequiel parou, sentindo o peso da tensão. Preparem-se, meus irmãos, a batalha não é nossa, mas do Senhor. Ele irá à frente de nós, e a vitória será nossa. Êxodo 14:14. A multidão ergueu as mãos, clamando por força e sabedoria. Enquanto o som de sua intercessão inflamava o ar, uma nova luz começou a se criar. Um brilho não do sol, mas da promessa divina que estava prestes a se desenrolar. Ezequiel sabia que a verdadeira jornada de restauração estava apenas começando, e que o grande plano de Deus para aquele povo esquecido estava prestes a ser revelado em toda a sua plenitude. E assim, com a fé ardendo em seus corações e os ecos de adoração em suas vozes, marcharam em direção ao desconhecido, prontos para se encontrar com o divino em meio à escuridão. O que Deus faria a seguir? Somente o tempo revelaria o desígnio perfeito de sua soberania. Ezequiel avançou, a multidão a segui-lo como um exército iluminado pela fé. Cada passo era um ato de confiança em Deus, uma declaração de que estavam prontos para enfrentar o desconhecido com coragem. O estrondo da tempestade atrás deles parecia um eco de advertência, mas a luz que surgia à frente deles não podia ser ignorada. Olhem! Gritou uma mulher entre o povo. Seus olhos brilhavam com uma esperança renovada. Vejo uma estrada diante de nós e ao longo dela há flores florescendo, apesar da escuridão que nos cerca. Isso é do Senhor! Exclamou Ezequiel, seu coração batendo rapidamente ao ouvir suas palavras. Assim como o deserto se alegrará e florescerá, o nosso caminho será adornado de bênçãos. Ele mesmo prometeu que nos guiará em todas as nossas jornadas. Isaías 35:1. A multidão murmurou em concordância, e a atmosfera mudou drasticamente. O medo e a dúvida começaram a ceder lugar à expectativa e alegria. Com renovado fôlego, Ezequiel parou e levantou suas mãos em adoração. Clamem com fé. Precisamos da intervenção divina, pois é somente assim que seremos fortalecidos. Enquanto suas vozes se entrelaçavam em um cântico fervoroso, um vento gelado cruzou seu caminho, e a tempestade parecia se agitar ainda mais. No entanto, isso não intimidou Ezequiel. Ele percebeu que cada onda de vento e cada trovão intensificava a batalha espiritual que se desenrolava. Sabia que era um convite para a oração e intercessão.
Senhor dos exércitos, clamou, não nos deixe sucumbir às ameaças do inimigo. Revenha o poder e a proteção de teu manto sobre nós. E naquele instante, como que em resposta, uma brisa suave soprou através da multidão, trazendo com ela um cheiro adocicado que falava das promessas de Deus. Os rostos ao redor de Ezequiel se encheram de luz, e uma nova tenacidade tomou conta deles. Preparem-se, Ezequiel advertiu. Em breve enfrentaremos as forças que se opõem à mensagem do Altíssimo. No entanto, lembrem-se sempre que nosso Deus é um Deus de milagres. Ele já nos prometeu que onde há trevas, sua luz brilhará. Então, uma nuvem espessa envolveu a multidão, e Ezequiel percebeu que a batalha se intensificava. Eram vozes zombeteiras que se levantavam da escuridão, clamando contra eles, tentando assediar não apenas a multidão, mas as convicções que Ezequiel havia instilado em seus corações. São os ídolos e as práticas de Betel, ele exclamou, sua voz firme não vacilando diante da oposição. Mas que importam? A verdade de Deus nos libertará. De fato, diz o Senhor, o que eu prometi, cumprirei. Números 23, 19. Estava claro que a cada passo dado para a liberdade, a resistência se tornava mais feroz. Mas a determinação de Ezequiel durou, e em suas palavras, uma nova esperança pulsava. Sigam em frente, estamos marchando em direção ao que Deus prometeu, e as correntes da opressão não poderão nos parar. À medida que caminhavam, um tremor espiritual começou a se manifestar. Uma claridade intensa brotou de suas vozes. As intercessões formavam uma barreira contra a opressão, e de repente um grito de liberdade ecoou. Liberdade, liberdade, estrondem as cadeias. Foi nesse clamor que a tempestade se ergueu e uivou, e ao mesmo tempo uma luz desceu do céu. Ezequiel entendeu que o Senhor estava prestes a fazer algo magnífico. E no auge da intercessão do povo, uma visão passou por sua mente. Ele viu uma grande árvore plantada à beira de um rio, rica em frutos e sombra. Eis o plano do Senhor, Ezequiel gritou, a humildade e a reverência preenchendo seu ser. Ele nos restaurará e nos fará prosperar como a árvore à beira do rio. Nunca seremos esquecidos, pois o Senhor nos guiará aos pastos verdes e às águas tranquilas. Salmos 23, 2. E assim, a marcha prosseguiu, com os corações mais vigorosos e as vozes mais altas. Mas no fundo, Ezequiel sabia que o mais desafiador ainda estava por vir. O que mais Deus revelaria em sua soberania? A verdadeira prova de fé e um novo milagre aguardavam no próximo amanhecer. A multidão avançava com o coração palpitante, guiada pela voz de Ezequiel, que ressonava como um farol em meio à escuridão. As vozes de esperança e fé entrelaçavam-se, criando uma sinfonia que clamava pela intervenção divina. Mas à medida que se moviam pela trilha, um novo desafio começou a se apresentar. As sombras aumentavam, e os ecos sombrios de riso zombeteiro se intensificavam ao redor, como se os ídolos das nações vizinhas estivessem deliberadamente se levantando contra eles. Ezequiel parou por um momento e, com os olhos fechados, buscou a direção do Senhor. Ele podia sentir um peso de angústia no ar, como se o próprio céu estivesse testando a fé daqueles que caminhavam em seu encalço. Senhor, ele suplicou, fortalece-nos para que possamos permanecer firmes em meio à tempestade, que a tua verdade seja a nossa espada. A resposta não demorou a chegar. Um clarão de luz desceu sobre a multidão e 1000 vozes foram silenciadas, permitindo que apenas o som da glória de Deus se ouvisse. As nuvens negras que se acumulavam acima deles começaram a se dissipar, formando padrões que dançavam no céu como os raios de um amanhecer promissor. A glória do Senhor se revelará, Ezequiel proclamou com certeza, e as nações saberão que um Deus poderoso está conosco. Temos a promessa. Uma voz ressoou,
E outros ao redor começaram a ecoar o sentimento: o Senhor não nos abandonará. Foram momentos de fervor crescente, enquanto um fervor de oração e cânticos sobrenaturais emanava daquelas almas redimidas. Ezequiel, então, se voltou e olhou nos olhos de cada um. A batalha não é nossa, mas do Senhor, declarou, enquanto uma nova coragem os invadia. Vamos avançar, não em busca da nossa própria força, mas na certeza de que o nosso Deus é fiel. Durante a marcha, Ezequiel começou a notar sinais ao redor, pois ao lado da trilha, árvores já erguiam seus galhos, cujas folhas vibravam em celebração. Toda a criação parecia responder à presença do Altíssimo que guiava seu povo. De repente, um murmurinho percorreu a multidão. Veja, há alimento na terra. Ezequiel virou-se e viu que os primeiros frutos estavam surgindo em árvores que eles jamais haviam plantado. Eis o sinal da provisão divina, ele exclamou, a emoção pulsando em sua voz. Assim como o Senhor prometeu que o seu maná desceria dos céus, também ele nos traz o sustento em nossa jornada. Não temamos, pois já temos tudo o que precisamos. E assim eles avançavam, alimentados pela esperança que florescia em cada coração. No entanto, uma inquietação pairava sobre Ezequiel. O que viria a seguir? Um novo desafio parecia à espreita, e nas sombras, dificuldades iminentes se delineavam. Os contornos da terra se erguiam, e Ezequiel observou vultos à distância, figuras sombrias que se moviam como serpentes pelas encostas. A voz de Ezequiel se ergueu, rompendo o silêncio tenso. Povo do Senhor, preparem-se. A terra que nos foi prometida está à frente, mas conheçamos o nosso caminho. A jornada pode se tornar árdua, mas nosso Deus já providenciou a nós um auxílio muito maior. Enquanto as primeiras luzes da manhã começavam a se entrelaçar com a escuridão, Ezequiel teve uma visão ainda mais clara. Ele viu um exército celestial descendo, envolto em luz. Uma palavra ecoava em seu espírito. Lembre-se, o Senhor é o nosso campeão. Ele lutará por nós. E quando o dia finalmente rompeu, Ezequiel percebeu que Deus estava prestes a revelar sua soberania de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas a vitória já estava prometida, e cada homem e mulher, repleto de esperança, avançou com a expectativa de que o plano soberano de Deus estava prestes a ser desvendado em sua totalidade. A marcha prosseguia com crescente fervor, enquanto a luz da manhã iluminava os rostos ansiosos da multidão. Ezequiel sentia a energia vibrante das promessas divinas pulsando em cada um deles. Avancem, filhos da aliança, ele clamou, sua voz ressoando com determinação. O nosso Deus nos guiará através do deserto até a terra prometida. Conforme a jornada continuava, uma nuvem espessa começou a se formar à frente, vibrando com uma presença assombrosa. A atmosfera ao redor mudava, e os rostos cheios de fé foram gradualmente tomados por uma sombra de temor. O eco de risadas distantes ainda era ouvido, abafado e maligno, reforçando a sensação de que forças hostis se aglutinavam à espreita. Ezequiel ergueu a cabeça e viu um grande muro, erguido como um símbolo de opressão. Ele se lembrou das palavras do Senhor a Moisés. E quando o povo de Israel clamar a mim, eu ouvirei, porque sou um Deus que se vê e que se move. Êxodo 3:7. Com isso em mente, ele buscou a proteção do Senhor contra aquelas sombras traiçoeiras. Não temam, povo de Deus, ele ordenou levantando sua mão. Temos um Deus que rompe barreiras, o mesmo que fez o mar se abrir à nossa frente, também quebrará as cadeias do inimigo. Deixem que a adoração suba como incenso ao Senhor. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de muitos, mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de esperança, como quando Davi declarou: Eu esperarei até que meu desejo se cumpra. Salmos 62:5.
A multidão se uniu, entoando cânticos que ressoavam com a glória de Deus, ecoando através das planícies como trovões de poder divino. Mas enquanto eles adoravam, uma estrondosa voz cheia de desdém cortou o ar carregado de emoção. Onde está o seu Deus agora? Ele os trouxe apenas para que encontrem a destruição. Era o líder dos povos vizinhos, um homem imponente que brandia uma espada reluzente, refletindo o brilho do sol. Suas palavras eram lâminas afiadas, fraquejando a fé dos que estavam à beira da vitória. Ezequiel sentiu a pressão aumentar, mas com coragem renovada proclamou: Nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado. O que é isso que ele pode fazer contra a mão poderosa de nosso Deus? Ele não é como os ídolos que caem, mas o Deus que se levanta em nosso favor. À medida que a declaração de Ezequiel reverberava no ar, o céu começou a mudar. Os ventos uivaram e nuvens espessas envolveram o campo. Em um instante, relâmpagos dançantes cruzaram a atmosfera e um tremor fez as colinas vibrar. O medo do inimigo começou a se realçar e em seu coração Ezequiel tinha certeza de que a intervenção divina estava prestes a ocorrer. Levantando suas mãos ao céu, ele clamou: Ó Senhor, agora mostra tua grandeza, deixa que as potências do inferno sejam expostas diante de tua luz. Liberta os cativos e mostra que a vitória pertence a ti. De repente, uma onda de poder desceu sobre eles, formando um escudo invisível ao redor da multidão. O som da adoração elevou-se, não apenas como um lamento, mas como um clamor confiante pela intervenção divina. E a terra começou a tremular sob os pés do inimigo, fazendo-o hesitar em seus passos. Um arrepio percorreu os que estavam em adoração, enquanto sinais extraordinários de esperança e poder surgiam. No horizonte, uma figura resplandecente começou a se materializar. Uma presença que irradiava glória e amor, revelando um novo aspecto do plano soberano de Deus. Era como se a própria promessa de redenção estivesse se aproximando, chamando os esquecidos a um novo começo. E enquanto a luz se espalhava, a multidão parou em reverência, sentindo a profundidade do ato que se desenrolava diante deles. O tempo parecia suspenso e uma nova expectativa tomava conta do coração de cada espírito presente. O que Deus falaria a seguir? O que estava reservado para os que confiavam nele? Ezequiel sabia que o desfecho daquela batalha formaria um testemunho inabalável da fidelidade de Deus, mas ainda havia mais a ser revelado. Aquele momento, sem dúvida, abriria portas que nem o mais forte dos exércitos poderia fechar. E enamorados pelo mistério da soberania divina, os corações pulsavam com um objetivo: testemunhar a grandeza do Senhor, que estava prestes a se manifestar de formas que eles jamais poderiam imaginar. A luz brilhante começou a emanecer diante da multidão, e Ezequiel, tomado pela visão divina, viu um majestoso exército celestial desdobrando-se no céu. As nuvens estavam repletas de seres alados, com armaduras reluzentes, e suas vozes se entrelaçavam em um hino glorioso que fazia tremer a terra sob os pés de Ezequiel e do povo. As palavras ecoavam: Não temais, pois o Senhor é o vosso Deus. Estou contigo. Com um clamor de fé, Ezequiel levantou as mãos e disse à multidão: Vejam, o Senhor se manifesta entre nós como nunca antes. Ele não nos deixará, pois esta batalha não é nossa, mas do Senhor. As energias espirituais pulsavam e a adoração que irrompia da multidão tornava-se um poderoso testemunho de sua fidelidade. Mas, ao mesmo tempo, a presença hostil do inimigo se tornava aparente. O líder dos povos vizinhos, sanguinário e ousado, ergueu sua espada, gritando com desdém: Vocês pensam que podem se levantar contra mim e sair vitoriosos? Onde está o Deus de vocês? Ele não os abandonou em cativeiro? Estão apenas seguindo uma ilusão. Diante do ataque verbal, Ezequiel sentiu uma onda de indignação e fé fervente ao mesmo tempo.
Escute, ele gritou, sua voz firme e poderosa. Nosso Deus não é um ídolo como os seus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Hoje, ele mostrará a sua grandeza para que você veja seu erro. E ao proferir aquelas palavras, Ezequiel sabia que não falava apenas para o homem, mas para a incredulidade que se erguia como um muro diante do povo de Deus. O céu pairava carregado de expectativa. E então, como se a própria criação aguardasse a ordem de Deus, um trovão estrondou, e raios dançaram em extrema luz, iluminando a escuridão que rodeava a batalha. O coração de Ezequiel pulsava forte, enquanto ele percebeu que a hora tinha chegado para a manifestação divina. Ó Senhor dos Exércitos, ele clamou com fervor ardente, revela o teu poder e tira de nós todo o medo, que estas sombras se dissipem e que a luz da tua verdade brilhe sobre nós. No ato, o céu parecia girar com intensidade, e uma vibração de divindade tomou o ambiente. A multidão começou a erguer suas vozes em adoração, clamando por libertação. E a resposta de Deus não tardou a chegar. Num momento de pura glória, um grande vento soprou, trazendo consigo a perspectiva de um novo amanhecer. Levantem-se e sejam fortes. Hoje é o dia da vitória, e as correntes que prendem os cativos irão se quebrar. Profetizou Ezequiel, sentindo a força poderosa do Espírito Santo fluir através dele. Em resposta à declaração de fé, os portões da opressão começaram a ranger, e os ídolos que outrora dominavam o povo foram reduzi-los a nada. As figuras sombrias nas encostas hesitaram, e uma fraqueza tomou conta dos corações dos inimigos. Era como se as palavras de adoração da multidão fossem armas cerceando toda resistência. A vitória é nossa, pois o Senhor é conosco. Os clamas fervorosos ecoaram por toda a multidão, unindo tanto os temerosos quanto os destemidos. Ezequiel se virou para aqueles que hesitavam, suas vozes agora entrelaçadas com confiança. Vocês não estão sozinhos. O Deus que nos libertará é o mesmo que nos guiou até este dia. Enquanto a marcha prosseguia, a tremenda luz celestial acima deles se intensificou, parecendo comunicar que a hora da libertação chegara. Não olhem para trás. A promessa nos aguarda, Ezequiel gritou, e o povo respondeu com fervor. Mas, na intensidade do momento, a sombra do inimigo subiu novamente como uma onda ameaçadora. Ezequiel, percebendo a resistência crescente, lembrou-se da verdade que sempre fora o baluarte de seu povo. Nosso Deus é maior, e nada poderá prevalecer contra ele. As palavras ecoaram em sua mente a cada passo, e a certeza de que estavam prestes a testemunhar a manifestação do poder de Deus crescia dentro dele. Preparem-se para a vitória. O que se aproxima será uma revelação do plano soberano de Deus, anunciou Ezequiel, sentindo no fundo do seu ser que uma nova dimensão da glória divina estava prestes a se revelar. Diante de tudo o que estava por vir, Ezequiel sentiu a imortalidade da aliança criada entre Deus e seu povo. Ele sabia que Deus não só responderia no momento, mas que a história do povo de Israel iria se desdobrar em gerações vindouras, manifestando a graça e a redenção que romperiam de um passado que todos ainda carregavam. Assim, a multidão avançou com firmeza e fé, uma nova certeza a cada respiração. Porém, qual seria a resposta do Senhor a essa resistência e como essa batalha se desenrolaria? Ezequiel, com o coração disposto e a mente focada, aguardava a resposta de Deus ao seu clamor e o cumprimento de sua promessa que estava prestes a se desvendar.